Inclusive, é assim, é religioso isso aqui. Eu começo a gravar, começam a quebrar a rua aqui na frente. Então, deixa eu já botar o microfone, pelo menos dar uma reduzida no ruído, né? Deixa eu ver quem que ficou faltando aí. Não, acho que todo mundo se apresentou, né? Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá dando para ouvir legal? Sim, estou. Maravilha. Vamos fazer um trato aqui? Mantenham os vossos microfones desligados, tá? Quando vocês quiserem falar, vocês erguem a mão, combinado? Então, deixa eu começar aqui a nossa brincadeira. Bom, boa tarde, meu nome é Bruno Cássaro, sejam muito bem-vindos todos vocês. Esse é um projeto que eu iniciei, a gente está iniciando hoje, né? É um projeto trazendo uma visão de autoconhecimento, uma visão de autoconhecimento através do tarô. Então, quem gosta de tarô, quem quer aprender mais sobre as cartas, ou quer ver, né, uma forma nova de olhar, né, para o tarô, para as cartas, esse é uma palestra, uma aula muito interessante para você. A ideia é a gente focar aqui dentro do contexto do autoconhecimento, e esse autoconhecimento trazido pelo tarô em si, né? O tarô, ele é uma ferramenta, para quem não sabe, é muito importante aí, pelo menos no mundo esotérico, né, bastante relevante, em relação à análise energética. Então, quando a gente fala de tarô, geralmente a gente está falando de ler o futuro, de ler a sorte, mas isso só é possível por quê? Porque o tarô, na verdade, ele está ali toda a representação simbólica do que é o ser humano. E aí, por isso que a gente consegue fazer essas previsões, fazer essas leituras, todo esse movimento relacionado ao uso do tarô. E aqui a gente vai trabalhar o autoconhecimento através desta ferramenta que é o tarô. Então, hoje nós vamos ver uma carta, né? No nosso próximo encontro, a ideia é a gente fazer um encontro por mês, a gente vai ver outra carta e assim sucessivamente. A gente vai trabalhando nesse contexto. Se vocês gostarem do que vocês vão ver hoje aqui, no próximo encontro eu espero vocês. Se não, tudo bem, né? Aí a gente vê se tiver público, a gente faz, se não tiver, a gente não faz. Mas a ideia é a gente começar a trabalhar com um processo de um olhar diferenciado. Antes da gente começar a falar efetivamente do autoconhecimento através do tarô, eu quero trazer aqui para vocês. Eu tirei a apresentação, né? Foi sem querer. Pronto, vamos recomeçar aqui. Eu quero trazer um pouquinho o objetivo desse trabalho, que é o seguinte, né? A gente tem uma meta de auxiliar as pessoas com a visão de autoconhecimento, usando as analogias do tarô. O tarô ele é muito rico em simbolismo, e através desses simbolismos a gente consegue ter uma visão. E fazer esse trabalho em grupo é muito importante, porque juntos todos somos mais fortes, né? Então, isso também é bastante interessante, bastante relevante. Uh, Vamos lá. Primeiro eu quero que você reflita, né, sobre um tema aqui, bem pouquinho, bem rapidinho. Primeira coisa, você é um ser de luz, né? Todos nós somos luz, somos energia. E essa energia, ela está disposta com um propósito de orientação, de auxílio ao semelhante, e também com um propósito de ajuda ao próximo, né? Da gente poder tanto ajudando ao próximo quanto se ajudando, né? Dessa forma a gente vai criando aí uma conexão com a nossa essência, com o nosso eu superior, tá? Espera aí que eu tenho que aceitar as pessoas aqui que estão entrando. E aí, essa proposta é a gente ir refletindo sobre alguns pontos através daquilo que nós temos ali dentro do tarô.
Sei que é um lugar onde as palavras traduzem um sentido profundo, onde mora a poesia, onde tudo dança e canta. É a roda que roda na sintonia da vida. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você considera que você está vibrando na sintonia da vida? Você está trazendo para o teu dia a dia uma vibração, uma orientação, um movimento, algo que seja salutar para a tua evolução espiritual? Porque muitas vezes a gente acha que só viver já basta, né? Ah, eu estou aqui, estou vivendo e já basta. Mas não é só viver que basta. Além de viver, a gente também precisa estar dentro do ritmo, dentro da cadência pré-existente dentro da sintonia da vida. E a vida, ela é composta, não, a vida ela não é vivida por você encarnado. A vida é vivida por você ser de luz, por você ser amplo, né? O seu eu superior. A vida é vivida por você que é uma partícula divina, você que é alguém que veio aqui para poder aprender e para poder lidar com essas situações. Bom, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Então, o que é tarô? Tarô é autoconhecimento, é um livro de histórias, é uma obra de arte, é terapia, é magia, são arquétipos, são linguagens. O tarô ele contém símbolos e esses símbolos nos passam uma mensagem, né? Então, é uma linguagem. E a linguagem que o tarô nos mostra é uma linguagem de evolução espiritual. Não é simplesmente uma linguagem onde a gente vai fazer processos divinatórios, né? Como ele tem uma representação simbólica que expressa a condição humana e a potencialidade dos eventos, o tarô seria o quê? Seria um processo de um engajamento evolutivo do ser humano. E com isso, a gente consegue fazer processos de adivinhação, consegue fazer análise energética, consegue ler, né, essa visão arquetípica do ser humano, mas a gente também consegue ter processos reflexivos ali dentro. E a gente vai fazer um processo reflexivo hoje, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, e eu vou trazer a carta do louco, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Mas basicamente é o seguinte: o louco, ele é a representação da nossa existência fora do mundo manifesto. Ele é o número 0, essa carta ela representa o vazio, ela representa a vacuidade. Esse arcano ele vibra numa frequência de ausência de polaridade, tá? Então ele não tem polaridade, ele é o caos primordial, ele é algo que não tem, que não está dentro deste plano de dualidade. Ele é algo antes de ser concebido. Ele representa o tudo e o nada ao mesmo tempo, tá? E aí, o louco, em alguns tarôs, ele é representado por uma criança. Por quê? Porque eu acredito que a criança seja o mais próximo que a gente chegue de entender o que é ser um ser vazio, um ser sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum conhecimento, uma inocência plena. E a criança, ela é isso, né? Se a gente pegar aí uma criança de 3, 4 anos, ela tem algumas características que mostram esse movimento de não julgamento, esse movimento de não preconceito, esse movimento de não sabedoria, né? E a criança, ela tem um potencial de se tornar qualquer coisa no futuro. Da mesma forma, a carta do louco também expressa essa potencialidade que pode se tornar qualquer coisa a partir dela, a partir dessa energia contida dentro desse caos, né? Quando a gente fala do louco, tem uma frase da Bíblia lá que fala assim, ó, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E muitos tarôs representam o louco como uma figura jovial, como uma figura mais infantilizada, como uma criança. Por quê? Porque é das crianças o reino dos céus. Então, vamos entender o que essa frase queria dizer, né? Então, se a gente observar, o louco, ele é uma criança e a criança ela tem 8 atributos, tá? Então, o primeiro atributo é que a criança ela é espontânea. Observem uma criança, vocês vão ver espontaneidade nela, né? Ela assume os desejos e deixa-se levar por eles. A criança, ela, quando ela quer algo, ela fica com foco naquilo
e ela vai ali tentar conquistar aquilo de todo jeito, ela não se deixa, né, até que alguém a oriente de que ela está indo num caminho errado, mas ela foca nos seus desejos, né, ela assume os seus desejos. Então, isso é espontaneidade, tá? Depois, a criança também, ela tem uma característica de ser presente. E o que é ser presente? É você viver o aqui, você viver o agora, né? Sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com o amanhã, sempre pensando em suprir as suas necessidades momentâneas. Então, a criança também vive nesse estado de presença. Então, quando a gente olha para o louco e olha para a criança, a gente está comparando os dois e fazendo esse processo de reflexão, aonde a gente encaixa, né? Que a criança, ela assume os seus desejos, ela vive o aqui e o agora, ou seja, ela não está preocupada com daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, ela não está preocupada com ontem, com o brinquedinho que ela perdeu, ela está ali, ela está focada naquele presente, né? A criança sempre, ela expressa um bom humor, ela é sempre bem-humorada. E aí, essa expressão de bom humor, ela faz com que a criança, mesmo quando ela tenha um agravo e ela tem que se expressar de maneira diferente, por exemplo, ela levou uma bronca ou ela perdeu alguma coisa, ela chora, mas logo em seguida, não passa muito tempo, ela já está bem de novo, ela já se recupera e ela já volta a ter aquela jovialidade, aquela coisa espontânea, aquela coisa alegre. E essa retomada de alegria é algo natural da criança, né? Quando a gente fala das crianças e a gente olha para o ser humano, às vezes a gente fica guardando um rancor, uma mágoa aí por anos, né? Por dias, e briga com a esposa, e aí vai dormir brigado, né? Aquela coisa da tristeza, da angústia, né? E a criança não, a criança naturalmente ela já se reorganiza e já volta a ser alegre naturalmente novamente. A criança também tem inocência, né? Ela é um ser inocente, então ela é pura, sem malícia, sem julgamentos, sem crenças ou dogmas. E esse fato da criança ser pura, sem malícia, sem julgamentos, sem crenças e dogmas, faz com que ela também tenha oportunidades, né? Então, às vezes a gente deixa de vivenciar ou experimentar alguma situação porque nós estamos condicionados a uma crença que nos impede de caminhar. Às vezes a gente tem um preconceito, alguma coisa nesse sentido, né? A criança também é total, né? E ela se joga completamente na experiência, assim como o louco, né? Então a criança ela vai ela vai querer andar de bicicleta, né? Ela não está preocupada que ela vai cair, ralar o joelho, que ela vai se machucar, que ela vai quebrar alguma coisa. Ela está ali pronta para aquele objetivo, cumprindo o seu desejo de maneira espontânea, bem-humorada, de certa forma inocente e total. Ela se põe totalmente naquela tarefa, né? Você vê que às vezes as crianças elas se perdem um pouco, né, na questão do tempo, porque ela fica tão focada numa determinada coisa que ela não consegue olhar para o outro, né? Para as outras coisas. A criança também é capaz de maravilhar-se, né? Ou seja, ela fica encantada, ela coloca uma expectativa alta e ela se realiza com as coisas, né? De uma maneira muito intensa, né? Quando ela gosta de alguma coisa, ela realmente, verdadeiramente gosta. Ela é perceptiva, ela não tem as suas crenças, não tem critérios pré-estabelecidos, ela vê a realidade exatamente como ela é. Então, ela não vai discriminar ninguém, ela não vai se portar de maneira inadequada em relação a uma pessoa, porque essa pessoa é diferente, né? Inclusive, ela é tão espontânea e sincera que ela chega para pessoas que, por exemplo, não tem membro, amputou a mão, o braço, e pergunta, por que você é diferente, né? Aquela coisa da criança é muito interessante. E é imprevisível também, ou seja, ela muda de trajetória sem aparentes razões lógicas, né? Então a criança hoje ela está querendo brincar de Barbie, amanhã ela quer brincar de skate, depois ela volta para Barbie, depois ela vai para o skate, né? E é aquela coisa que é natural da criança. Por que eu estou trazendo esse conhecimento aqui para vocês? Por conta disso aqui, ó. E agora a gente vai refletir. Espontaneidade. Eu quero saber de vocês se vocês têm sido ou se consideram verdadeiros consigo mesmos. Então, muitas vezes a gente quer agradar o outro, e aí para agradar o outro a gente se oprime,
a gente quer fazer ser, por exemplo, uma pessoa reconhecida na sociedade, e por necessitar desse reconhecimento a gente se oprime, a gente quer se fazer parte de um grupo, né, de amigos, de pessoas influentes, e aí nesse grupo a gente se porta diferentemente do que a gente realmente é, né? Então, é muito interessante isso. Quando a gente observa se a gente realmente tem a espontaneidade de ser verdadeiro consigo, a gente começa a tirar aquela pressão dos ombros de que nós precisamos se portar de uma forma preocupada, a gente vai começando a arrumar a nossa postura, né? A gente vai começando a se liberar desses fluxos energéticos que bloqueiam a gente de ser quem realmente somos, né? Presente, né? Estar presente, estado de presença, né? As questões que te causam dúvida e te causam dor são coisas que você pode resolver hoje, que você pode resolver imediatamente? Se não são, por que que você fica tão identificado com essas questões? Sabe aquela preocupação de, por exemplo, as mulheres, né? Vai chegando aí nos 30, né? Beirando os 27, 30, e começa, não, porque eu tenho que arrumar um marido, porque eu tenho que casar, porque eu tenho que casar, porque eu tenho que arrumar um marido. E aquilo se torna uma obsessão, né? Em alguns casos, e aquela coisa vai, né? Que é o primeiro que aparece, pega, né? E aí acaba atropelando as coisas, né? Ou então, uma situação com a sua mãe, com a sua irmã, que você não vai conseguir resolver com um telefonema, né? E a gente sofre com isso. Estar num estado de presença é você permitir que você tome o seu café, tome o seu suco de uva, Carol, tome o seu. Faça participe desse nosso encontro, que você tenha a oportunidade de aprender, de estudar, focando naquilo, naquele momento, de tal maneira que o resto não tem importância, de tal maneira que o resto não é relevante naquele momento. Então, assim, eu tenho uma dívida de cartão de crédito para pagar no final do mês, né? Eu ainda não tenho dinheiro para pagar esse cartão de crédito, mas não é porque eu não tenho o dinheiro para pagar esse cartão de crédito que eu vou ficar pensando nele agora, durante o nosso encontro, ou eu vou ficar pensando nele enquanto eu assisto um programa de televisão, ou eu vou ficar pensando nessa dívida enquanto eu estou com o meu namorado, com a minha namorada e tudo mais. Então a gente tem que entender que a gente precisa, às vezes, desligar a chavinha para viver melhor, né? Desligando a chavinha, a gente consegue voltar nesse conceito da criança. E ela é espontânea, presente e também bem-humorada. E esse bom humor, ele não é você ser um comediante, ser uma pessoa engraçada, não é nada disso. Esse bom humor, na verdade, ele fala a respeito de você saber lidar com o seu estado emocional, né? Eu conheço algumas pessoas, e tem uma pessoa muito querida que ela fala assim, olha, eu estou entrando na concha porque eu não quero machucar ninguém. Eu estou entrando na concha porque eu não quero machucar ninguém. Porque eu sei que eu vou dar uma patada. E porque eu estou muito irritada, porque eu estou muito triste, né? Então, como que a gente lida com as nossas emoções? A gente expressa essas emoções? Ou a gente... ali eu coloquei a palavra reprime, né? Mas muitas vezes a gente acaba sublimando as emoções, que é muito pior, né? Como é que a gente faz? O que a gente faz quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, quando alguma coisa na nossa vida não dá certo? A gente chora ou a gente engole o choro para mostrar que está forte? Sobre essa questão da pandemia, né, e do controle, agora eu escutei o seguinte, que alguns especialistas aí, estudiosos e tudo mais, eles estão falando o seguinte, que a gente precisa começar a criar uma consciência de que isso não é mais temporário, de que isso já se tornou eterno. E quando a gente cria essa consciência, esse peso reduz, porque a gente passa a entender que isso virou rotina da nossa vida, faz parte do todo, né?
E aí algumas pessoas estão propondo esse tipo de abordagem de postura em relação à pandemia. Uma outra coisa interessante em relação a esse contexto pandêmico e que está envolvendo esse conceito das emoções é o luto, né? Muitas vezes a gente não tem tempo de viver o luto. E luto não é só de quem morre, né? Às vezes o luto é daquela relação que não deu certo, às vezes é o luto daquele emprego que você perdeu e que você foi demitido, às vezes é viver o luto daquela amizade que não faz mais sentido, às vezes é o viver o luto daquela crença que você tinha e que agora não faz a menor, não tem mais a menor importância dentro do contexto que você passou a viver. Então, muitas vezes a gente não quer demonstrar fraqueza para nós mesmos e a gente não se permite viver o luto. E viver o luto consiste em você liberar as suas emoções, de alguma maneira, né? Porque quando você libera as suas emoções, você está sendo o quê? Presente, está sendo espontâneo, né? E está deixando as emoções fluírem. Quando a gente olha para esse contexto emocional, quanto mais a gente reprime as emoções, quanto mais a gente deixa essas emoções guardadinhas dentro de uma caixinha, né? Menos espontâneo e menos verdadeiro conosco nós estamos sendo. E quanto mais verdadeiro nós formos conosco, mais fácil fica de enxergar o caminho que nós temos a percorrer. Às vezes, as nossas sensações, emoções que são suprimidas, elas não nos mostram o caminho que nós devemos percorrer. Às vezes, a gente fica achando que a gente tem que ser algo para não sofrer estas emoções, né? Então, por exemplo, eu preciso ser médico, eu preciso ser advogado, eu preciso ser o melhor da turma para não me sentir frustrado. Mas é a frustração que vai te mostrar o caminho. Que talvez não seja ser médico ou advogado, talvez o seu caminho, aquele caminho que vai te trazer felicidade, talvez seja você trabalhar com, sei lá, marketing digital, dando aulas, né? Só que você só vai perceber isso a partir do momento em que você se permitir passar pelo processo da frustração. Não passei no vestibular de medicina. Tudo bem, vou fazer análise de sistemas. Mas viva o luto, viva essa tristeza, né? Tem pessoas que não aceitam a derrota justamente porque não querem viver e experimentar as emoções. E as emoções nos ensinam muito a respeito de quem somos, né? Então, autoconhecimento não é você saber o que você gosta. Autoconhecimento é você saber lidar com você. Como é que você tem lidado consigo, né? Como é que você tem vivido e experimentado as situações e as adversidades do dia a dia? Essa é a chave. Essa é a pergunta que a gente precisa responder quando a gente fala em termos de autoconhecimento. E as crianças também são inocentes, né? E aí eu quero fazer uma pergunta, né? Queria que vocês parassem um pouquinho e refletissem. Quais são as crenças que te impedem de seguir e avançar na vida? Eu tinha uma crença que me impedia de ser tarólogo, né? Todo mundo vai falar que eu virei charlatão agora. É uma crença, né? Tem uma crença aqui que me impedia de ser terapeuta, né? Poxa, para ser terapeuta eu preciso ser psicólogo. Se eu não for psicólogo, eu não sou um bom terapeuta. São crenças que limitam, né? E vocês, qual é a crença que limitam vocês? Alguém aí tem uma crença de que se falar vai cair o dedo? Cair a língua? Né? Quem sabe, né? Vamos perguntar. Total. Também tem esse conceito da totalidade, né? E quando a gente se sente total, é quando a gente é abençoado e completo. Algum de vocês aí se sente abençoado e completo? Ou falta alguma coisa? Ou você não se sente abençoado? Ou tá tudo uma porcaria? Quando você observa que você veio para cá para estabelecer uma conexão com a Terra, através dessa conexão com a Terra, você criou um ambiente de experimentação. E esse ambiente de experimentação, ele foi concebido, pensado, estruturado para promover o seu crescimento e evolução espiritual. Todas as angúrias,
todas as dores, todos os sofrimentos, todas as perdas são atividades para o crescimento espiritual. Então, se a gente está sendo permitido aprender através dessas experiências, né, está nos sendo permitido isso, nós deveríamos sempre ser gratos, completos e abençoados. No Reiki, a gente tem um princípio que a gente fala muito, Carol vai lembrar, Lili vai lembrar, Paulo, não sei, o Paulo acho que não fez Reiki comigo, que é o Kyoda Kyoa Kansha Shite, que é só por hoje serei grato. Só por hoje serei grato. Eu vou ser grato por hoje, né? Não me preocupo com amanhã nem com ontem, mas me preocupo com hoje e hoje eu sou grato. E esse estigma de gratidão não pode ser aquela gratidão igual ao muito obrigado porque você fez algo por mim. Não, tem que ser diferente. Quando chove, tá aquele calor danado, né? Choveu, refrescou. Você sente que você é grato porque choveu e refrescou? Sente, né? Nossa, eu tô agradecida que choveu e refrescou e agora eu tô com menos calor. Mas observe uma coisa. Quando a gente fala muito obrigado, a gente está tentando retribuir aquele favor que nos foi feito. No caso da chuva, você vai conseguir chover em nome de Deus para poder retribuir o favor que ele te fez? Não, né? Então, ser grato é justamente isso. É você saber lidar com a situação da forma como ela é, de maneira agradecida. É você olhar para aquela situação que te colocou numa situação desconfortável, de sofrimento, de dor, e você falar: eu não posso retribuir esse sofrimento e a dor que eu estou sentindo, mas eu posso ganhar um aprendizado e por isso eu sou grato. Porque muitas vezes o que a gente quer fazer? A gente quer mostrar que a gente é mais forte do que a situação, do que o sofrimento e do que a dor. E aí a gente quer retribuir. E como é que a gente retribui? Oprimindo o outro, né? Então o Paulo vai lá e faz uma sacanagem comigo. E aí na semana seguinte eu vou lá e eu me vingo do Paulo. Eu estou retribuindo. Não, a gente precisa aprender a ser grato em todas as situações, as boas e as ruins, né? Quando você reclama que tem uma pandemia, que você não pode sair para a rua, que você não pode aglomerar, que você não pode beijar na boca e ir para balada, quando você reclama disso, você está sendo ingrato, porque você está querendo uma recompensa, uma compensação para esse momento. O correto seria você agradecer e buscar alternativas. Gratidão pela pandemia. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um sábado à tarde, que eu estou ocioso aqui em casa, ansioso e comendo que nem um porco, e fazer uma palestra falando sobre autoconhecimento. Eu posso pegar e mudar a minha forma de vender e começar a vender para pessoas mais próximas ou pela internet. Então, a gente precisa entender que quando vem essas situações que nos são impostas, a gente precisa ser grato, porque o universo está dando uma oportunidade para a gente poder se ressignificar. Né? Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela não vai querer trabalhar a não ser que ela perca esse dinheiro. E ela só vai entender e aprender sobre o valor do trabalho a partir do momento em que ela trabalhar. Então, muitas vezes a gente reclama daquele namorado embuste que foi embora, mas a gente só vai perceber que a gente poderia ter um namorado melhor se ele for embora. A gente se acomoda com muita facilidade. E isso não é expressar gratidão. Então, a gente precisa estar presente nessa totalidade. E aí eu pergunto para você, você é capaz de se maravilhar? O que hoje, olhando para a sua vida, faz você tremer de felicidade, você delirar? Não vale falar que é ficar vendo desfile de carnaval na televisão,
Não vale falar que é ver o programa lá do Gugu, não tem mais a banheira do Gugu, mas poderia ser a banheira do Gugu, né? Isso agora denunciei a minha idade, né? Então, me digam aí, o que te faz delirar hoje? Hoje, o que me faz delirar é dar aula. Eu adoro abrir uma sessão e dar aula. Ou se nada te faz delirar, porque pode ser que nada está te fazendo delirar. E se nada te está fazendo delirar, você precisa procurar alguma coisa para te fazer delirar, né? Ou você precisa começar a olhar e observar as coisas que você fez e que te fizeram delirar, né? Por exemplo, no caso da Denise ali, é uma baita de uma mentirosa. Porque agora há pouco ela fez um site sozinha e estava assim, delirando porque ela fez o site sozinha. Então, a gente também conhece o nosso eleitorado. Então, o que te faz delirar? Mas o site já passou o delírio do site. Então, mas você pode fazer um site hoje, amanhã outro, mas é isso, entendeu? Né? Então, é esse tipo de postura, né, que a gente tem que trazer para a nossa vida, porque isso nos motiva, isso faz com que a gente tenha energia para sair para a jornada do louco. Senão a gente fica o quê? O tempo todo parado. Essa mulher trabalhou 3 dias que nem uma louca para poder montar o site, né? Quando acabou o site, ela falou: Nossa, ficou muito bom, eu estou até feliz. Isso é delirar, é uma motivação, né? Toda semana ela faz um trabalho espiritual ferrado, que exige uma energia ferrada, e ela não está delirando. Desculpa, sabe? Tem que reconhecer também. A perspectiva é o próximo item, né? Então, assim, como que é a tua voz interna? Você está dando ouvido para ela? Está escutando você? Ou você está dando ouvido para o outro? Você se ouve? Ou você escuta o que o outro fala? Eu quero saber aqui quem entrou no Instagram hoje. Alguém aí abriu o Instagram e ficou navegando no Instagram hoje? No Facebook, Instagram? Eu. Não vale mentir, hein? Que eu sei quem é que entra no Instagram, hein? Instagram é você ficar observando a opinião externa dos outros. Sabe por quê? Vai aparecer um cara no seu feed e vai falar assim: Olha só, eu aqui em Cancún, nessa praia maravilhosa, e eu consegui isso aqui porque eu sou esforçado. Aí você fala: Nossa, eu tenho muito pouco esforço porque eu não estou em Cancún como ele. Ou então aquela moça linda, bonita, né? Com aquela. Eu vou usar o termo bunda, tá, gente? Com aquela bunda assim que parece uma pera, não tem uma estriazinha. Você olha lá a foto dela estampada no Instagram de biquíni. Aí você vai na frente do espelho e olha a sua, tem 3, 4 celulites, você já fala: Nossa, eu não sou nada, sou feio, horrível. Isso é dar opinião é dar ouvido à opinião externa. Sabe aquela mãe que fala para você assim: Nossa, sua irmã, você viu sua irmã? Nossa, ela estava lá com uma Tucson, agora ela trocou de carro. Pegou o carro novo da Fiat, aí o SUV novo da Fiat. Isso é dar ouvido às vozes externas. Olha só como a sua irmã. Por que você não é que nem a sua irmã? Olha, casou, tem 3 filhos, está vivendo bem com o marido. Aí você vai ver, o marido mete um chifre nela, danado, né? E você dá ouvido ainda, acha que ela tá sendo feliz, né? Então, assim, o mundo vive de aparências. Nós, para nós mesmos, não precisamos viver de aparências. Nós podemos ouvir a nossa voz interior. E ouvir a nossa voz interior é saber identificar quando você está dando atenção ao outro ou quando você realmente quer aquilo. E por último, seja imprevisível. Como você lida com as mudanças da sua vida? Eu sei que alguns de vocês aí estão passando por mudanças. Não só por conta da pandemia, mas também por outras razões. Como é que você tem lidado com essas mudanças? Você tem olhado assim, putz, que saco. Eu tinha uma coisa, agora não tenho mais. Eu podia sair na rua, agora não posso mais. Ou você tem buscado ressignificar essas mudanças? Eu vou te garantir uma coisa. É muito mais fácil viver sem o ranço, sem o apego.
já mudou. Não tem mais o que fazer. Então agora vamos endireitar o rumo. Vamos ressignificar. Vamos buscar uma nova orientação. As crianças são imprevisíveis porque elas não estão preocupadas com o que tinha antes. E elas passam a se preocupar com o que tem agora. Então não adianta chorar porque você tinha um emprego bom, porque você era uma pessoa que tinha um carro bom e teve que vender, porque você tinha um namorado bom e agora não tem mais, porque você trabalhava num lugar bom, agora não trabalha mais. Não adianta. A gente tem que entender e viver com aquilo que a gente tem hoje. Ah, Bruno, mas aí você está falando que a gente tem que se conformar? Não. Não é se conformar. É ressignificar. É compreender que a mudança ela vem com um caráter de instabilidade para te impulsionar para frente, para te trazer uma evolução, para te fazer perceber algo que você não percebia antes. E a questão do autoconhecimento é como você lida com isso. Como é que você reage a essa mudança? Você ouve a sua voz interior ou você ouve a opinião do terceiro? Você é agradecido ou você é ingrato? Vive reclamando. Então, isso aqui é um detalhamento do que é o autoconhecimento num viés de uma carta do louco. Porque a carta do louco fala exatamente dessas características. O desejo, ele vai se manifestando através da nossa vontade. E o louco é a representação dessa vontade genuína. Conforme a gente vai caminhando e vai colocando as máscaras, a gente vai chegando num nível de catequese aonde o que vale é uma lei de uma crença. Por isso o Papa está lá na ponta. Porque a nossa crença de que somos incapazes, a nossa crença de que os outros são melhores, a nossa crença de que a solidão e de que estar sozinho é ruim, tudo isso vai construindo e vai nos impedindo de ver o caminho real, que é o que é a nossa essência. Eu vou pular essa parte aqui e eu vou direto para cá. Que é o seguinte, eu quero convidar vocês a fazer uma meditação. Então, eu vou pedir para vocês sentarem-se confortavelmente, respirar profundamente, queixinho no ângulo de 90 graus. Então, vou pôr uma música aqui, nós vamos respirar. Agora está dando para ouvir bem? Respirem profundamente, vão se conectando. Alinhe-se de novo com o seu objetivo, com o propósito de sua vida na sua encarnação atual. Acomode-se em seu belo corpo, reconhecendo a luz de cada uma de suas células. Atente-se para a estrela do âmago em cada célula do seu corpo, em cada órgão. Sinta a luz que ali está. Sinta a luz enquanto ela se move, todo o seu ser, subindo das inefáveis profundezas da estrela do âmago. O que você pretende criar em sua vida? Pense bem nesse objetivo. Fixe
neste objetivo. Esqueça a dor, a tristeza, a desesperança, a tristeza e a sensação de estar imobilizado, a autocensura, a autocobrança, a resistência à mudança, o medo de que algo, alguém ou qualquer outra coisa possa prejudicá-la ou prejudicá-lo. Em vez disso, assuma o objetivo maior de sua vida. Qual é o objetivo maior de sua vida? Tanto suas experiências de vida, quanto as condições que o cercam, o seu nascimento e as ferramentas do seu aprendizado. Tudo isso contribui para este seu objetivo maior. Os acontecimentos, os eventos nos ensinam a enfrentar aquilo que você decidiu, desafiar, mudar e integrar em tua totalidade nessa existência. Deixe de lado o fardo da culpa, da dúvida, os altos julgamentos que te enclausuram e prendem as suas células, dentro delas as energias criativas. Examine a possibilidade destes auto-julgamentos serem apenas outra maneira de resistir ao seu poder criativo, de resistir à mudança. Eu lhe digo, em verdade, nenhum destes auto-julgamentos são reais. Pergunto-lhe então, como você gostaria de passar o resto da sua vida? Que experiências maravilhosas gostarias de gerar em sua vida? O que quer que deseje, ambicione. O que quer que gostaria de ter em sua vida já está no processo criativo que desce através dos níveis superiores do seu campo esta pura manifestação. Cabe a você concentrar-se nessa manifestação, no desejo sagrado que traz em seu coração, no seu eu superior. Determine o que lhe cabe nesse instante. Daqui a pouco você poderá senti-lo, vê-lo de maneira diferente. Mas agora, o que de fato você deseja? Considere a possibilidade e crie, porque tudo isso se concretizará. Só depende de você e do grau em que você bloqueia ou libera as suas energias, as energias do processo criativo, contidas no âmago dentro de cada uma das suas células. Você, preste atenção, não foi o criador das condições que presidiram o seu nascimento nesta vida. Você, como indivíduo, não criou sua vida inteira tal qual ela é. Você é, sim, um criador, mas todos os indivíduos, todos os seres estão criando, juntos, criam um mundo na esfera física. Devido à individualidade, cada qual experimenta esse mundo de forma diferente, segundo as suas ideias, sistemas de crenças e visão emocional e irracional. Além disso, você,
do fundo do coração, do fundo da essência do seu ser, cria através da eclosão de um amor incondicional. Por isso chamamos o coração humano de sagrado. Sua ferramenta é esse belo coração, essa fonte de amor em seu íntimo que brota lá do fundo, do inefável, do divino, e sobe para o seu coração puro que você mesmo criou. Isso se faz coletivamente no coração da humanidade também. O amor humano é o dom que a humanidade traz a este planeta. Reverencie seu coração, reverencie o seu amor, reverencie a singularidade de seu amor, que é individual, único para cada pessoa. Lembre-se, seu amor é único, singular em suas facetas. Quando ele sobe das profundezas do coração, atravessa cada célula do corpo, de uma forma única, com suas qualidades essenciais e únicas, que você já desenvolveu em experiências de outras vidas. Podem abrir os olhos, vão voltando. Tá todo mundo bem?